Olá! Que bom ter você aqui no dia 9 do nosso calendário do Advento, a promessa. Seja muito bem-vindo a mais um dia de reflexão dessa longa e bela jornada de preparação para o Natal. Estamos percorrendo esse caminho de forma lenta e gradativa. Isso porque o Advento nos ajuda a preparar o coração para celebrar de verdade. Enquanto tanta gente vive esse período de forma consumista, agitada, correndo sempre de um lado para o outro, nós somos chamados a lembrar qual é o verdadeiro Natal. Somos chamados a olhar para Cristo. Hoje em dia, existe até uma tentativa de transformar o Natal em algo ruim, como se fosse uma data que os cristãos deveriam evitar. Mas o Natal não é problema. Existem sim práticas que podem tirar o foco, mas a data em si é uma grande oportunidade de anunciar o Evangelho às nossas famílias, aos nossos amigos e a quem ainda não conhece a Cristo. Porém, para evangelizar, precisamos antes deixar a mensagem do Evangelho bem firme dentro da nossa mente e coração. E por isso que esse devocional existe, justamente para nos lembrar, dia após dia, daquilo que Deus fez por nós, para que possamos celebrar com alegria o nascimento do Messias prometido. Hoje, damos mais um passo nessa grande história da salvação. E como eu falei, estamos no dia 9. Nós já aprendemos sobre a criação, onde Deus fez tudo de forma bela e perfeita, e vimos também que o pecado entrou no mundo através da desobediência do homem e bagunçou todas as coisas. A partir desse momento, toda a humanidade começou a colapsar por conta da natureza pecaminosa que entrou em cada ser humano e também na natureza. Mas Deus não deixou a sua criação abandonada. Ele prometeu que traria um resgatador, um esmagador da serpente, que nos resgataria do poder do pecado para sempre. Ainda assim, com a promessa, muita coisa ruim aconteceu. A humanidade foi crescendo e, junto com ela, a maldade. Isso chegou a um ponto de Deus decidir destruir a sua criação e preservar apenas Noé, sua família e os animais que estavam com ele na arca. Após o dilúvio, a maldade voltou a se multiplicar, mas Deus chamou um homem chamado Abrão e fez para ele uma promessa de que, através da sua descendência, ou seja, dos seus filhos, muitas famílias seriam abençoadas. Desse ponto em diante, veremos um povo se desenvolver a partir de Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaque, e Isaque teve um filho chamado Jacó. E é sobre esse Jacó que falaremos hoje. Agora eu vou ler a reflexão do dia. O tempo passou. Isaque, o filho que Deus havia prometido a Abraão, cresceu e se casou. Ele teve dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Desde o ventre, os dois já lutavam entre si e, quando cresceram, mostraram que eram muito diferentes. Esaú se tornou um caçador habilidoso e Jacó preferia ficar em casa. Deus havia escolhido Jacó para continuar a promessa feita a Abraão, mas Jacó tentou alcançar a bênção por conta própria. Ele enganou seu irmão e também o seu pai, fingindo ser Esaú, para receber a bênção que já lhe fora prometida por Deus. Por causa disso, Jacó precisou fugir de casa, com medo da vingança do seu irmão. Anos depois, Jacó teve um encontro marcante com Deus. Ele lutou com o Senhor e recebeu um novo nome, Israel,
que significa aquele que luta com Deus. A partir dele nasceria o povo que levaria adiante a promessa da salvação. A história de Jacó mostra que Deus cumpre os seus planos, mesmo por meio de pessoas falhas. Ele transforma corações e conduz sua promessa até o fim. Assim como Deus mudou o coração de Jacó, ele também muda o coração de todos aqueles que creem em Jesus, o verdadeiro filho da promessa, que veio para reconciliar o homem com Deus. Hoje não teremos uma dinâmica prática, mas no verso da atividade do dia 9 você vai encontrar um outro desenho que mostra Jacó no meio dessa jornada, vendo a escada que subia e descia. Esse é um ótimo momento para conversar com as crianças sobre como Deus nos guarda, nos acompanha, cumpre o que promete, mesmo com as nossas imperfeições. Deus nos ama e trabalha sempre em nossos corações. Muito obrigado por caminhar comigo nesse dia 9. Que o Senhor use esse tempo para firmar ainda mais no seu coração essa certeza de que Ele conduz a grande história da redenção. Se você se interessou por esse material, saiba que é possível adquiri-lo gratuitamente através do link na descrição. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau!